Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tô procurando aqui um ângulo, né, onde não fique tão escuro, porque hoje tá um tempinho de chuva e hoje eu tô numa produção aqui de uma encomenda de um bolo de andar para um ano, que vai ser agora domingo. Então já tô aqui na produção, né? Eu já coloquei aqui massa de bolo para assar. Aqui em cima da minha bancada, ó, já tem, eu até cobri aqui por conta de mosca, de bichinho, né? Porque eu vou já usar a batedeira. E aqui tá, né, o que eu vou estar usando, ovos, açúcar e tudo. Aqui eu tô no fogo fazendo uma geleia de cupuaçu, tá bom? É só a fruta mesmo em si, né, o cupuaçu e o açúcar. Coloca a quantidade que acha necessário e mexe. Aí agora eu vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha, né, pra ele não queimar. Porque se eu deixar ele muito tempo aqui sozinho no fogo, ele acaba queimando. Então eu vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha aqui no doce, tá? E eu vou gravando um pouquinho aqui dessa rotina. Então, depois desse bolo que tá assando aqui, que é um bolo de 25 centímetros, eu vou assar um bolo de 15, aliás, de 16 centímetros, tá bom? Esse recheio que eu tô fazendo aqui de cupuaçu, deixa eu colocar vocês bem aqui, que senão fica mexendo, né? Ai, peraí. Vou procurar um jeito aqui. Pronto, acho que dá pra ficar. Esse recheio aqui de cupuaçu que eu tô fazendo, o doce, que a gente chama aqui que é doce, né? Mas quando na realidade é uma geleia. Ele é para esse bolo aqui de 25 centímetros. Eu vou fazer ele com camadas finas de bolo e camadas finas de geleia também, tá? A mãe da minha cliente, ela gosta muito. Toda vez que ela pede algum bolo, ela sempre me pede de doce de cupuaçu, que ela gosta muito, a dona Giane. Então, eu tô fazendo esse daqui, né, para esse bolo que já tá assando, que quando o bolo terminar de assar, ele vai esfriar. E esse recheio aqui também já esfria e depois eu já posso fazer esse processo de colocar, né, tudo certinho para colocar para descansar na geladeira, porque hoje é sexta. Esse bolo só é para domingo. Então eu já faço o processo hoje, que eu quero decorar o bolo amanhã à noite, sábado à noite, né? Esse bolo vai ser pro almoço. Então eu quero poder já me adiantar tudo certinho. E é isso, tá? Então eu vou terminar aqui de fazer esse recheio, né, de cupuaçu. E depois eu volto aqui com vocês para mostrar o outro recheio. Ó, tá aqui o cupuaçu, tá? É a fruta mesmo, né? Então aqui eu coloquei o açúcar e é só ficar mexendo, porque senão ele queima. E é isso, né? Eu não sei se vocês estão escutando, mas tá chovendo. Começou a chover pra cá. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar direitinho a chuva ou eu, né? Mas enfim, eu vou terminar aqui e depois eu volto com vocês com outro recheio, tá? Então, gente, finalizei aqui, né, a minha geleia. O doce de cupuaçu, ele fica assim, tá bom? Ele fica bem amarelinho por conta do açúcar, né? Conforme vai cozinhando, o açúcar vai formando aí, tipo aquele caramelo, e ele vai ficando assim, tá? Ele fica um azedinho bem sutil, fica bem gostoso. E aqui também eu já fiz a minha geleia de maracujá, que é pro bolinho de 16 centímetros. Esse daqui se recheia pro bolo de 25 centímetros, que inclusive já tem uma massa aqui assada, tá? Bem fofinho. Como eu assei aqui um disco fino, né? Porque como eu falei pra vocês, eu vou fazer a massa de bolo fina e colocar aqui a geleia entre elas, tá? Pra ficar bem gostoso e a pessoa sentir bem o gostinho do cupuaçu, tá? E o segundo bolo, né, vai ser um bolo de 16 centímetros. Aí a minha cliente escolheu o recheio de maracujá, então eu vou fazer o mousse de maracujá, que tá bem aqui. Eu vou usar meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e meio pacotinho desse suco aqui, tá? Pra fazer o mousse de maracujá. Depois que o meu bolo já estiver frio, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar uma camada de mousse e vou colocar um pouco da geleia, né, por cima do mousse para poder vir com a outra camada de bolo. Acho que deu para entender, né? A geleia aqui também, ela tá bem gostosinha. Ela ficou 5 minutos no fogo, para ela poder ficar com essa consistência mais maleável, tá? Da outra vez que eu fiz, eu deixei muito tempo, então ela ficou muito durinha. Foi difícil para poder espalhar no bolo. Aqui ela ainda tá um pouquinho quente, então conforme ela esfriar, ela vai ficar mais consistente, né? E indo para a geladeira, mais consistente ainda, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, aqui abaixo, a receita, tá? Do bolo em que eu fiz esse recheio. A única diferença aqui é que eu não vou usar a cobertura fracionada branca, tá?
Não vou estar usando chocolate nenhum, cobertura nenhuma. Vou estar usando só a geleia de maracujá e o mousse feito com eles dois. Isso aqui é cupuaçu, tá bom? Aqui é o cupuaçu. E a metade da caixinha que vai sobrar desses aqui, eu vou fazer também um creme de cupuaçu, que é para um outro bolo, para um outro dia. Então, mas eu já vou deixar pronto aqui na geladeira. Tá legal? Então, por agora é isso, tá? Eu vou esperar esfriar completamente aqui todos os meus recheios, tudo certinho, para mim poder estar batendo aquele lá. E aqui no meu fogo, no forno, tá aqui, ó. Eu tenho duas massas de 16 lá. Essas formas aqui da frente são cupcakes e mais a forma de 25 aqui, que ainda falta, tá? Que ela tá bem cheia, tá bom? Então daqui a pouco eu volto aqui com vocês novamente, né? Já atualizando vocês. Então, gente, tá prontinho aqui, né? O mousse de maracujá. Aqui eu vou colocar ele num potinho agora, numa vasilha, pra poder, depois que eu bater o chantilly, eu tá misturando aqui o chantilly, tá? Se fizer uma receita inteira, que no caso é uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite, a gente usa 250 ml de chantilly, tá? Nesse caso, como eu tô usando a metade só, eu vou usar também a metade de chantilly, tá? Que no caso vai ser 125 ml, né? De chantilly, tá bom? E aqui, quando ele estiver batendo, né? A gente coloca aqui, faz do jeito que eu fiz. Coloca a quantidade de leite condensado, de creme de leite e um pouco do pó do suco. Leva pro liquidificador e depois vai acrescentando aos poucos mais um pouquinho do suco. Não acrescenta todo o suco de uma única vez quando vai fazer, tá? Porque assim vai deixando num ponto que a pessoa realmente quer. Aí não fica com aquele gosto de coisa artificial, sabe? Fica com gosto assim bem gostosinho realmente. Se eu colocar todo o suco, pode ser que fique muito forte e dê aquele gosto artificial, né? Não fica parecido realmente com o gosto da fruta. Aqui eu coloquei, mas ainda tem suco aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tô gravando aqui com uma única mão, mas acho que eu consigo assim. Ó. Aqui ainda tem o pozinho aqui dentro. Ó, dá pra ver, né? Ainda ficou. Então, aqui ainda dá pra fazer mais um pouquinho. Tem uma boa quantidade ainda, ó. Isso aqui ainda de suco, tá bom? Mas é isso. Agora eu vou tirar daqui, né, essa quantidade. Vou colocar numa outra vasilha de plástico, de vidro, a vasilha que tiver. E depois que eu bater o chantilly, aí sim eu misturo aqui os 125 gramas desculpa, de chantilly. E depois eu já posso colocar no bolo. Então, gente, eu já ia misturar, né? Aí lembrei que eu tô gravando pra vocês, tá bom? Aí aqui é o de maracujá, né? O mousse de maracujá. Agora é só misturar bem pra poder ficar aquele recheio bem levinho, sabe? Fica bem gostoso. Coloquei aqui o meu embaixo desse paninho que eu tô usando, pra ele não correr e eu conseguir mexer aqui pra vocês verem. Depois que eu terminar de misturar aqui, eu posso levar ele pra geladeira, enquanto o bolo esfria, tudo, né? Pra poder colocar no bolo. Eu não posso colocar esse recheio aqui no meu bolo quente, porque leva chantilly, né? Senão, não vai adiantar nada eu ter colocado o chantilly aqui. Porque se ele derreter, não vai mais prestar, tá? Então, esse aqui eu levo pra geladeira, deixo lá até o bolo sair do forno e esfriar, tá bom? Eu vou terminar aqui de mexer, deixar ele bem misturadinho, pra mim tá levando pro forno. E aqui, né, saiu mais uma forma de bolo. Essa daqui é de 25 e essa é de 25. Essa daqui já tá na altura certa que eu vou estar usando. E essa daqui eu vou fazer mais, acho que mais umas 3 fatias, pra ficar na espessura certinha que eu tô querendo, tá bom? Então eu vou terminar aqui e depois eu volto com vocês. Deixa eu mostrar rapidinho o de cupuaçu, tá? O de cupuaçu foi o mesmo jeito que eu fiz aqui o de maracujá. Coloquei meia caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e aquela xícara que tava com cupuaçu eu coloquei tudo, tá? Porque não adianta ir colocando aos poucos que isso não vai interferir em nada, tá? Eu já coloquei tudo, bati e ficou assim, tá? Esse daqui eu coloco chantilly só se eu quiser realmente. Se não,
Assim ele já tá bem gostoso, ele já fica bem maciozinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar uma colher pra vocês verem como é que ele fica, ó. Deixa eu virar aqui com a outra mão, né, que eu não sou esquerda. Olha lá. Ó. Ele fica bem maciozinho, bem maleável, fica bem gostoso, ó. Tá? Então aqui só coloca mesmo o chantilly se quiser, tá estourando, né? Eu tô usando aqui a lanterna do meu celular, mas não tá muito boa. Aqui a situação com a lanterna, mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Ó, fica bem maleável, fica bem gostosinho e muito bom pra trabalhar, porque ele já fica, né? Bem aerado. Então aqui nesse caso eu só uso chantilly se eu quiser, e geralmente eu nunca uso chantilly nesse recheio, tá bom? Eu uso ele assim mesmo. Bati no liquidificador, já tá prontinho pra usar. Mas é isso, né? Então agora eu vou terminar aqui pra mim tá colocando na geladeira o meu recheio de maracujá. Então, gente, eu vou agora fazer esse bolo aqui, eu vou prensar ele no acetato, porque eu tô sem saco, né, pra poder tá cobrindo tudo. Então vai ser com acetato mesmo, olha, ele passou bem da forma, então tá tranquilo, né? E esse aqui é o recheio de cupuaçu, tá bom? E aqui a minha calda é leite condensado e água. Aqui eu já coloquei uma camadinha de bolo pra poder segurar o acetato, tá bom? Então aqui eu vou molhar, vou colocar minha barreira de contenção com o chantilly que já tá aqui, né, nas bordinhas. E depois eu vou colocar aqui o meu recheio, tá? Vou ver se eu consigo fazer pra vocês aqui usando só uma mão, porque hoje eu tô gravando assim, né? Só com uma mão. Aqui eu não preciso molhar muito meu bolo, porque ele tá fino. Então eu não preciso encharcar demais, tá? É diferente de quando o bolo ele tá assim com uma camada mais grossa de massa, que a gente molha bem, né? Esse aqui tá com uma camada bem fininha, aqui ó, como vocês podem ver, é a espessura de um dedo mesmo, bem fininho. Então, se molhar muito, né, pode ser que ele fique vazando. Agora eu vou vir com chantilly, tá? É bem simples, é só vir aqui na borda mesmo, ó, e vai pressionando, né? Pra poder fazer essa barreira de contenção. Deixa eu fazer aqui desse lado. Eu acho que não vai dar pra vocês verem direitinho, mas é basicamente isso, né, gente? Ó, só pressionando pra poder formar a barreira, tá? Aqui eu passo por cima porque ele ficou bem baixinho. E é isso, tá? Aí agora eu vou colocar aqui o meu recheio. Vou pegar uma colher maior, que essa colher que eu peguei aqui é muito pequenininha, pra poder tirar aqui a quantidade do recheio certinho. Bem aqui a colher. Aqui a minha geleia, tá? Aí eu olho pra minha geleia e eu tenho que dividir ela, né, em 3 partes. Porque são 4 camadas de massa e automaticamente 3 camadas de recheio, tá bom? Então eu venho aqui, tiro e vou colocando no bolo, né? E depois eu vou espalhando pra deixar ele bem certinho, bem bonitinho. Eu vou fazer aqui, já eu volto com vocês, tá bom? Porque é difícil fazer com uma única mão. Pronto, gente, já coloquei aqui, né, uma camadinha de geleia de cupuaçu. Claro, deixa eu só terminar aqui, que não faz muita zoada. E agora eu vou fazer o processo com todas que estão ali, tá? Agora eu vou colocar mais uma camada de bolo, vou molhar, vou colocar a contenção com chantilly e mais o cupuaçu. E assim eu vou fazendo até finalizar, tá bom? Pra não ficar muito longo, né, esse processo, eu fiz só essa parte aqui pra vocês verem, mas basicamente é isso, tá? Acho que deu pra ficar tudo ok aí, né? Deu pra entender certinho. Então, gente, agora eu vou fazer, né, o bolinho de 16 centímetros, que o recheio é de maracujá, tá? Tá aqui o recheio, né, que eu levei pra geladeira, e aqui a geleia. Ó, já tá bem fria, já tá numa consistência, né, mais grossinha, diferente daquela que eu mostrei pra vocês anteriormente. Aqui também já tá a minha calda, né, que é leite condensado e água. E agora é o mesmo processo, né? Agora eu vou molhar aqui o bolo, fazer todo o processo de molhar certinho, tá? Vou colocar minha barreira de contenção e vou colocar os recheios, tá? Então, aqui eu venho, né? Vou pegar aqui o meu chantilly, vou fazer todo o processo de barreira de contenção. Espera lá que vocês já vão olhar certinho aí, ó, como eu tô fazendo. Assim, né? Bem certinho. E agora, eu coloco esse recheio, que é o que a gente fez, que é o mousse, tá bom?
Então, vou colocar primeiro uma camada dele, que é o mousse de maracujá. Vou botar uma camada assim generosa, né? Não vou colocar uma camada muito fininha, não. Ó, 2, 3, já é o suficiente, tá bom? Eu dou uma boa espalhada aqui nesse recheio, né? Deixo bem certinho em todas as partes. E agora, eu venho com a minha geleia, tá? Tomara que dê, né, pra ela ficar bem maleável aqui no... E aí, eu vou colocando a geleiazinha. Ó. Coloca uma quantidade boa também, né? Nada assim muito, pra não ter risco de vazar tudo, mas uma quantidade legal que dê pro cliente experimentar na hora, né? Sentir bem o gostinho. Gente, essa zoada toda é a Ana Clara ali atrás. Ela tá ajeitando algumas coisas ali na área e fica bem perto aqui da cozinha, né? Então, relevem aí todo esse barulho de fundo. Então, aqui, olha, como vocês viram, né? Coloquei bastante geleia. Já tá bem bacana aqui de geleia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma camadinha de bolo novamente, tá? Vou colocar aqui a camadinha de bolo. Eu tô só com uma mão, né? Uma eu tô gravando, a outra eu tô fazendo os procedimentos aqui, ó. Tudo certinho. Tudo bem certinho. E agora, de novo, vou molhar. E é o mesmo processo, tá? Molhar direitinho. Colocar aqui a barreira de contenção. Colocar de novo o recheio e é isso, tá? Eu vou finalizar e já eu volto aqui com vocês. Então, gente, eu finalizei por hoje, né? Aí agora eu só vou decorar ele amanhã, já pela parte da noite. Lá por umas 10 horas da noite eu tô decorando ele. Porque vai ser pro almoço no domingo, né? Então, aqui já tá o bolo de 25 centímetros, o bolo de 16 centímetros. Isso aqui branco é a barreira de contenção, né? Que se faz com... que eu faço aqui com chantilly, por isso que fica assim, tá? E aqui foi o que sobrou, né? Do recheio desse bolo aqui, que é o mousse de maracujá, mas eu vou aproveitar e vou rechear esses mini cupcake, tá? Vou rechear esses mini cupcake aqui, eu tô dando pra ela de brinde, né? Pra ela poder decorar a mesa do bebê. Então, eles são pequenininhos, né? Mas recheados eles ficam mais gostosos. Então, como sobrou aqui esse pouquinho de recheio, eu vou estar recheando eles lá, tá bom? Só com esse recheio aqui mesmo. E depois, por final, eu faço a decoraçãozinha com chantilly na parte de cima pra ficar bonitinho. E ficou assim a produção de agora, tá bom? Vou finalizar, como eu falei pra vocês, só amanhã à noite, né? Que eu vou estar decorando esse bolo. Só pra vocês verem aí como é feito, tá bom? Esse daqui é o de cupuaçu, tá? Essa parte branca que tá aparecendo aqui também é o chantilly que eu coloquei como barreira de contenção. Eu gosto de trabalhar com essa barreira de contenção, que eu me sinto mais segura, né? Pra poder aí esse bolo ficar exposto um pouco mais tempo, sem ter o risco, né, de vazar, nada disso. O ideal é que tivesse aqui uma blindagem, uma pequena blindagem, pelo menos, para ele ficar mais seguro ainda. Mas eu não vou fazer blindagem, tá? Vai ficar só assim mesmo. E depois vai vir a decoração, tudo certinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero também que vocês tenham entendido como foi feito tudo certinho, tá bom? Se caso tiver alguma dúvida de algum recheio, da montagem de alguma coisa, vocês podem estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que eu venho aqui e respondo pra vocês tudo certinho, tá bom? É isso então. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui abaixo. Deixa aí um like pra estar ajudando, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho!